Olá, sétimo ano. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, a gente está lançando esses vídeos para dar continuidade com as nossas aulas, para a gente não ficar muito tempo parado nesse período de quarentena, né? Primeiro eu vou dar uma revisãozinha, né? Relembrar um pouco o que a gente fez, o que a gente estava trabalhando em sala. Isso é uma explicação que tem no livro de vocês, lá na página 5. Logo a primeira explicação que tem sobre o primeiro capítulo, é uma introduçãozinha, que o capítulo ele fala sobre o ponto, e sobre a importância do ponto, né? Eu até coloquei ali que o capítulo se chama que tudo começa a partir do ponto, porque quando você vai fazer uma linha, você não chega e faz uma linha direto. Quando você encosta o lápis, né, no papel, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer é um ponto. Você não, é por isso que ele dá, tudo começa a partir do ponto. Aqui tem essa explicaçãozinha, se vocês quiserem ler com calma depois. E eu vou relembrar um pouco sobre o que a gente trabalhou um pouco em sala, quando eu trouxe para vocês um pouco a questão do ponto de fuga. Então, para relembrar, né, que eu falei que a perspectiva é a representação em um plano, ou seja, numa folha, ou numa tela, ou num mural também, pode ser direto na parede, não sei. Dos objetos como os vemos no espaço físico. Então, é aquilo que eu comentei em sala, de tentar fazer uma cena mais próxima da realidade possível. Então, você vai fazer desenhar a sala. Eu lembro que eu conversei com vocês se eu fosse desenhar a nossa sala de aula, que eu ia utilizar a perspectiva para dar a ideia de profundidade. Então serve para dar essa ideia de profundidade, eu saber aonde que eu vou colocar os elementos que estão naquela cena que eu quero retratar, que eu quero desenhar. Então eu lembro que eu falei com vocês, se eu quisesse desenhar a nossa sala de aula, eu ia usar a perspectiva para saber aonde que eu ia colocar, onde que eu ia desenhar a janela, aonde eu ia desenhar cada carteira da fileira. E aí a gente tem a questão, como eu coloquei, a questão do ponto de fuga. O ponto de fuga nada mais é do que o ponto mais distante da cena que eu estou retratando. Então eu lembro que eu comentei com vocês que lá de onde eu fico, perto do quadro na nossa sala, o ponto de fuga da cena que eu estou vendo, o ponto de fuga era a janela. Então lá a janela era o ponto mais distante da cena que eu estaria desenhando se eu desenhasse a nossa sala de aula. Trouxe aqui esse exemplo para vocês, que parecem bastante com os trabalhos que a gente fez, com o trabalho que a gente fez em sala, né? Então, a gente tem o ponto de fuga aqui no centro, e essa porta, né? Parece uma porta, essa porta, né? O final do corredor, é o nosso ponto mais distante. Então, é a porta que fica lá no ponto de fuga no centro. A figura humana tá no primeiro plano, logo aqui na frente, e a gente tem essa outra, parece ser entrada para uma outra sala que seria do lado, que ela tá num segundo plano aqui, que tá no meio, não tá nem lá no final e nem aqui na frente, nem lá, né, nem tão distante como tá aquela porta e nem tão próximo do nosso ponto de vista como tá a figura dessa pessoa. Eu trouxe essa outra imagem porque eu achei que seria interessante para vocês verem, né, como seria aqui o primeiro esboço e aqui como seria o desenho um pouco mais elaborado. Não é a mesma cena, né? São cenas diferentes, mas é só para vocês terem uma ideia, assim, que a gente faz primeiro um esboço mais simples, depois parte para colocar mais detalhes. Isso lembra muito, é muito feito para projeto de arquitetura, por exemplo. E aqui a gente tem uma perspectiva mais complexa, que a gente vê que tem essas linhas, né, de guia, que são vários, então a gente tem vários pontos de fugas. A gente tem um ponto de fuga central, a gente tem um ponto de fuga mais
mais para as laterais. Isso é só para vocês terem uma ideia, né? De como que é feito um desenho mais elaborado. Tem todo um estudo de linhas e de pontos de fuga para ter essa perspectiva mais certinha, mais técnica. Eu vou entrar então agora no movimento do pontilhismo, que eu tinha comentado com vocês em sala de aula. Eu falei que a gente ia começar, né? Seria a nossa próxima aula, mas foi quando a gente entrou no período de recesso, esse período de quarentena. Essa outra explicação também tem no livro de vocês, está lá na página 7. E o que ele vai falar aqui? Ele vai falar que o pontilhismo, ele tem uma certa influência de um outro movimento que se chama impressionismo. O que era o impressionismo? Aqui eu trago um resuminho para vocês terem uma ideia. Impressionismo foi um movimento artístico em que os pintores representavam as cenas apenas com as cores e a luz, evitando as linhas de contorno. O que é isso de evitar as linhas de contorno? Nessa imagem, por exemplo, a gente vê que tem uma menininha que ela está apoiada parece ser uma varanda, alguma coisa assim, e a gente consegue ver as mãos dela. Mas vocês estão vendo que é só uma mancha de tinta? Não tem os dedos, eu não consigo ver os dedos. Eu sei que tem os dedos ali, porque ela fez tem uma sombra, alguma coisa assim. Eu sei que a mão dela tá ali, mas eu não consigo ver os detalhes, porque esses artistas eles não se preocupavam tanto com os detalhes, né? Eles faziam, a gente vê, por exemplo, que no chapéu dela tem flores, porque a gente vê as manchas de tinta de um tom diferente, de uma cor meio azul. Então é isso, eu vou mostrar em outros exemplos, ó, é sempre muito essa questão muito ligada à natureza, representavam muitas paisagens, mesmo quando tinham pessoas, era sempre do lado de fora, porque tinha a questão também de retratar a luz. Como assim retratar a luz? Vocês estão vendo nessa daqui? A gente tem a parte mais clara, que é a parte do céu, que é onde está batendo a luz do sol, e aqui na parte da grama tá bem mais escuro, porque tem a sombra dela. Não é só por ser verde, né? Tem uma parte que tá bem mais escura, porque é onde está fazendo a sombra. E é isso que eles gostavam de retratar lugares que tivessem bastante luminosidade e os pontos de sombra fossem muito, né, fossem também mais claros. A gente tem esse outro exemplo aqui que a gente também consegue ver a mesma coisa. Essa parte mais escura na grama é a sombra dessa moça no chão. E tem a parte mais clara que tá batendo aqui atrás do guarda-chuva dela. E como eu falei, tem essa questão de não ter os contornos. Então a gente vê que tem o braço dela, tem a mão dela aqui, mas não tem linhas de contorno, porque eles não se preocupavam em fazer isso. A gente tem o rosto dela, mas a gente não tem as feições. Isso também era muito comum, de não serem feitas as feições, né, das pessoas que eles retratavam. E algumas até eram, nessa daqui a gente consegue ver o rosto dessa outra moça. Aqui já não dá para ver mais ou menos. E aqui praticamente não tem detalhe nenhum no rosto dela. E a mesma coisa nos braços, nos vestidos, não tem muito detalhe, é mais a questão da cor mesmo. Essa obra aqui é a primeira que a gente vai ver, que é do pontilhismo mesmo, até então a gente estava vendo, né, do impressionismo. Essa daqui é do pontilhismo. Ele tem inspiração, né, no impressionismo, porque essa questão de retratar as cores é muito parecido nesse sentido. Só que o impressionismo, ele fazia isso com pinceladas de tinta, com mancha, eu até falo que é mais manchado, são manchas de tinta. Ele faz isso assim, é uma mancha de tinta rosa, uma mancha de tinta verde para fazer a planta, uma mancha de tinta azul para fazer, são manchas, né, de tinta azul para fazer o céu. E o pontilhismo, eles são pontos, como diz, né, o nome. Então, a gente tem aqui esse exemplo
que a gente vê as cores são mais vivas e a gente vê que enquanto aqui as cores elas meio que se misturavam, a gente não via contorno, por exemplo, aqui já está bem marcado. As cores não estão se misturando tanto, a não ser aqui no chão, mas que é intencional, que é para retratar até essa questão da sombra, eu acho também. Não sei se parece ter algum tipo de estampa também no chão, de desenho, mas também tem essa questão de retratar a sombra. Aqui dá para ver mais de perto, a gente vê que ao contrário daquele que a gente estava vendo até agora que não tem contorno, as obras no pontilhismo elas podem ter um contorno. Nessa daqui, por exemplo, tem. A gente consegue ver os dedos, como eu comentei, das mãos, né, das mulheres nas outras obras. Aqui a gente consegue ver os dedos dessa bailarina, por exemplo. A gente tem um contorno em torno do vestido dela. E é importante ressaltar que esse contorno, ele não era feito com linhas, ele também eram pontinhos um do lado do outro para dar essa sensação de linha, mas eles não faziam a linha em si. É porque a imagem aqui não está muito boa, mas se a gente conseguisse aproximar mais, a gente ia ver que na verdade são apenas pontos um do lado do outro. Na parte do cavalo até dá pra gente ver um pouquinho, mas não sei se vocês vão conseguir ver aqui perto da crina do cavalo. É assim, são pontos um do lado do outro para dar essa sensação de linha. Aqui já tem mais até uma semelhança, né, com o impressionismo, que é aquelas paisagens que a gente estava vendo, mas também são feitos com pontos, não são manchas de tinta, não são pinceladas, são pontinhos, é um pontinho do lado do outro para fazer o barquinho, para fazer a árvore, para fazer o rio, é um lago, não sei bem, enfim. Ele usa tons de cores diferentes para fazer onde é mais escuro e para dar essa sensação um pouco mais realista, né? Mas a gente consegue ver que é todo granuladinho, são pontinhos, um do lado do outro, formando todo o desenho. Esse aqui a gente até vê que é mais parecido porque ele não tem aquela questão das linhas de contorno, como tinha nesse do circo. Essa paisagem não tem o contorno das figuras. É um rio que é essa paisagem, né? Tem o rio e tem algumas vegetações aqui, uma árvore. Esse outro quadro é de outro artista, mas também do pontilhismo, e a gente vê um pouco disso sendo usado de uma forma mais fantasiosa, vamos dizer assim. Porque tem esse fundo, a gente tem essa figura humana na frente, né? Esse retrato desse homem. E no fundo a gente tem essas estampas que não tem uma ligação com a realidade. A não ser que se fosse uma estampa que a gente não sabe como que era a cena, né? Que de verdade, de repente, tinha um tecido atrás do homem, mas na tela isso dá uma sensação muito fantasiosa. E a gente consegue ver essa diferença, né? Esses blocos de cor, por exemplo. A gente vê que mas como eu comentei, é inteiramente feito com pontos. Se a gente se aproximar, a gente consegue ver que é bem granulada a imagem, porque são pontinhos um do lado do outro, fazendo as cores, essa parte que assim tem umas cores que são mais claras. Por exemplo, essa parte aqui que é preta, que tem no canto, na estampa, né, do tecido, ela vai para o centro, começa preta e vai para o centro dessa estampa branca. É muito comum fazer assim, eles fazem vários pontos um do lado do outro e depois eles vão espaçando os pontos, porque aí isso vai deixando mais claro, dando esse aspecto de degradê. Né? Degradê, não sei se todos sabem o que é, né? Degradê é quando a cor começa escura e ela vai clareando aos poucos. Aqui a gente tem a utilização do ponto de técnicas semelhantes, né, ao pontilhismo, na história em quadrinhos. Na história em quadrinhos ele vem porque era uma técnica que eles utilizavam que era mais barato para colorir as tirinhas, né? Era mais barato fazer com essa técnica que pintava vários pontinhos,
que era uma máquina já que pintava, não era pessoa, era como se fosse um carimbo. E saía mais barato porque gastava menos tinta, porque você não tinha que pintar, né, a folha inteira. Então gastava um pouco menos de tinta, então saía mais barato. E como as tirinhas, né, histórias e quadrinhos tinham que imprimir várias, então valia mais a pena fazer dessa forma. Essa obra, essa imagem, ela, né, é uma história em quadrinho, mas ao mesmo tempo não é. Por que eu quero dizer? Ela não é uma revistinha. Isso daí é uma tela feita por um artista de um movimento movimento artístico que acontece bem mais para frente do pontilhismo, é lá na década de 60, o pontilhismo, como a gente viu aqui, ó, em 1890. A pop art, que é esse estilo, ela é de 1960, é bem mais para frente. Mas eu trouxe para a gente ver essa questão que eu falei, né, da história em quadrinho. Esse artista, ele usava a história em quadrinho como inspiração, e aqui a gente consegue ver essa técnica de preencher, né, o desenho com pontinhos. Então a gente vê aqui no rosto da mulher, a pele da mulher, ela é inteira com essa técnica de pontinhos. Aqui no fundo também tem uma parte azul e a gente vê a outra parte é mesclado, né, misturado. Tem partes que são da técnica do pontilhismo e tem partes que são pintados normais mesmo, com a tinta de uma forma mais sólida. Eu trouxe para vocês também alguns exemplos de artistas da atualidade, né, de hoje em dia, que usam essas técnicas do pontilhismo. Eu trouxe essa imagem aqui, que é um desenho de um desenhista brasileiro, o Will Barcelos. Aí, assim, esse é muito interessante porque ele não usa cores. As imagens que eu trouxe mais atuais, elas são todas preto e branco. Mas a gente consegue ver, né, o uso do pontilhismo. É aquela mesma questão de retratar que eles usam para retratar o contraste entre luz e sombra. Então, eles vão usar, né, aquilo que eu falei, pontos mais pertinhos um do outro na parte que é mais escuro e pontos mais espaçados na parte que é mais clara. Nesse daqui dá pra gente ver isso com um pouquinho mais de clareza, a imagem tá um pouco embaçada, mas dá pra gente ter uma ideia, ó. Aqui tá o desenho, né, completo e aqui tá o detalhe, né, aproximado. Esse outro artista, ele faz a mesma coisa, ele usa, né, o pontilhismo para fazer na parte dos detalhes. Essa obra dele não é inteira em pontilhismo, ao contrário da do Will Barcelos. Essa daqui não é inteira em pontilhismo, mas a gente consegue ver quando a gente aproxima que ele usou, né, para criar esse preenchimento da luz e da sombra. Então ele usa aqui na parte que é mais escura, são vários pontinhos mais próximos um do outro. Trouxe também um tatuador que usa a técnica parecida. Essa imagem não tá muito boa, mas esse detalhe que é tipo uma montanha, alguma coisa assim, o preenchimento dele foi feito, desse desenho, foi feito usando o pontilhismo. Nesse outro exemplo dá pra gente ver um pouco mais, né, que ele usou o pontilhismo para fazer os sombreados nesse rosto que ele fez na tatuagem. Esse é um exemplo que eu trouxe só porque é bem diferente, não é um desenho. Ele é meio que uma escultura, né? É um painel todo furadinho, acho que de metal, se eu não me engano. E o artista, ele coloca uns palitinhos de metal também, ou de plástico, não tenho certeza agora. Mas ele coloca esses palitinhos para criar o desenho. E aí, assim, interessante a gente observar que não é só a questão da cor, né, que cria o desenho. A gente consegue ver a questão da cor no rosto, mas no cabelo, além da cor, também há a sombra que esses palitinhos fazem no painel. Enfim, é uma técnica bem diferente, mas tem o mesmo objetivo do pontilhismo, que é criar essa sensação de passar essa questão das formas através dos pontos.
Eu tô deixando 2 atividades para vocês, porque são bem simples. A atividade do livro, ela é bem curtinha, é só para vocês botarem a definição de algumas palavras que tá pedindo no livro. E a atividade prática seria algo que a gente ia fazer em sala, mas eu acho que, assim, que dá para vocês fazerem em casa e me mandarem foto. Ela é bem simples, é tentar fazer um desenho usando essa técnica do pontilhismo. Não precisa ser nada, nenhum desenho complicado, como não é para fazer um desenho cheio de pessoas, como tá esse do fundo aqui da tela. Não precisa ser nada elaborado assim. Pode ser simples, vou desenhar uma flor. E aí eu faço as pétalas das flores, da flor usando essa técnica. Ou vou desenhar um coração, vou desenhar coisas simples, não precisa ser nada muito elaborado. Mas é só para vocês tentarem experimentarem, né, a técnica do pontilhismo. Eu acho que é bem interessante de tentar fazer. Eu botei ele para usar o hidrocor ou pincel e tinta, se alguém tiver e quiser usar, pode usar também. Mas dá para fazer com caneta, dá para fazer com lápis de cor também. Eu botei esses dois que é mais fácil, mas é mais fácil de fazer, né, com hidrocor e com tinta. Mas dá para fazer também com lápis de cor ou com giz de cera também, acho que fica bem legal. E aí vocês experimentem, né, para vocês experimentarem a técnica e aí vocês tiram foto e manda lá no aplicativo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá que eu tenho como ver. E aí eu tiro a dúvida de vocês. Eu vou encerrar por aqui e o próximo vídeo a gente vai entrar no capítulo 2. Então, como eu falei, qualquer dúvida é só deixar ali que eu tenho como ver.